Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais este devocional e nós estamos lendo no livro de Mateus, capítulo 8, dos versículos 23 até o 27. Diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse texto está escrito, este evento está escrito nos 3 evangelhos. Ele está em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Eu quero ler. Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Isso é fantástico. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? O mesmo evento lá de Mateus. E o Senhor acrescenta um pouco mais de detalhe. Este mesmo evento está escrito em Lucas, capítulo 8, verso 22 em diante, que diz assim: Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhe: Passemos para a outra margem do lago. Esse trecho Mateus não fala. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. Correndo eles o perigo de socobrar, chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou e veio bonança. Então lhe disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então nós lemos os 3 lugares onde este evento foi narrado. Você sabe, quando você lê esse evento em Marcos, quem esteve narrando ele foi Pedro. Quando você vê esse evento em Lucas, quem esteve narrando para ele foram muitas pessoas. Ele era um médico que seguia Jesus, mas ele foi muito influenciado pelo apóstolo Paulo. E quando você vê este evento em Mateus,
foi o próprio Mateus, que era um dos discípulos de Jesus, e ele escreveu. Ok, nós percebemos aqui pelo menos duas coisas comuns nos textos. A primeira delas é que é uma tempestade de vento. Então, quando você fala de tempestade, você pensa muito em chuva, relâmpago, trovão, mas não era o caso dessa tempestade. Era uma tempestade de vento. Havia uma ventania muito furiosa querendo virar aquele barco. E Jesus estava dormindo. No Antigo Testamento nós temos uma ventania muito furiosa querendo virar um barco. E quem que estava dormindo nele? Jonas. E ali então eles oraram e eles buscaram para ver o que estava acontecendo, né, pelos seus deuses. Até que alguém disse que tinha um homem dormindo lá no fundo do barco. E eles foram falar com ele, porque você está assim, sossegado, nós vamos todos morrer. E por que você não levanta e fala com seu Deus? E o Jonas confessa e fala: essa fúria toda é por minha causa, eu estou desobedecendo o Senhor. Vocês têm que me jogar no mar. Jonas realmente desistiu da vida. Queria morrer para salvar aqueles homens. Mas ele dormia o sono do imprudente. O sono daquele que tem um chamado e nega. O sono daquele que tinha que fazer algo e fugiu. Muitos, infelizmente, têm dormido este sono. Têm sido imprudente. Têm deixado seus dias passar e não estão fazendo o que o Senhor os chamou para fazer. Você pode estar sendo um Jonas nos dias de hoje. Baseado numa pseudo-mágoa, numa pseudo-ira, numa pseudo-falta de compromisso dos irmãos, numa pseudo-tô de saco cheio. Quem te chamou foi o Senhor Jesus. Quem te capacitou foi o Senhor Jesus. Quem espera que você vai, faça e vai te capacitar para isso é o Senhor Jesus. Então, se você tem sido um Jonas, quero te dar uma palavra de que você possa ser jogado no mar de novo, porque o Senhor vai te levar para o caminho certo. E o Senhor Jesus dormindo neste barco, muito diferente do Jonas, ele dorme o sono do descanso, do justo. Esse vento que sopra e que quer fazer tudo é o diabo. Por isso que teve ouvidos e teve que obedecer. E enquanto o diabo está ali soprando, querendo derrubar o barco, pôr os discípulos todos em grande terror, o Senhor dormindo está passando a seguinte mensagem: faça o seu melhor. Assopra com mais força. Lembra do Elias zombando no Velho Testamento, dizendo aos profetas de Baal: gritem mais alto. Pode ser que ele está dormindo. O Senhor dormindo era como se ele passasse essa mensagem para o diabo que tenta derrubar o barco. Faça o seu melhor. Sopre mais forte. Porém, os discípulos, com medo de morrer, vai até onde Jesus estava e o acorda. E todos os três textos que nós lemos, ele acorda o Senhor, eles estão desesperados, e ele fala: não te importas que vamos morrer. E o Senhor, nos três momentos, ele fala a mesma coisa: onde está a fé de vocês? Porque vocês são tímidos, porque vocês são covardes, porque vocês estão com medo. O que o Senhor está falando ali para os discípulos? Que se eles tivessem percepção espiritual, eles tinham percebido que aqueles ventos eram demoníacos e eles mesmos tinham orado e repreendido. Mas não fizeram, tiveram medo. Esses discípulos, então, aprenderam ali as duras penas que os seus inimigos muitas vezes estão em questões naturais. Tudo bem, então o que nós fazemos com este texto? Vou te falar algo. O que você vai fazer com esse texto? A tua vida cristã está num barco.
O barco é Jesus, o barco é a igreja, o barco é o seu ministério. E este barco navega por este mundo. E neste mundo haverá muitas ações do maligno que vai exigir de você descanso. Definitivamente você não vai poder sair lutando por todas as coisas, de todas as formas, até que elas acabem. Haverá muita luta, haverá muita batalha espiritual, haverá muito que você vai orar, haverá muito que você vai repreender, haverá muito que você vai profetizar, com certeza. Mas presta atenção, haverá dias em que o vento soprará muito forte e você simplesmente vai ficar no seu travesseiro dormindo, dizendo: eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor me guarda, o Senhor me chamou, o Senhor vai me levar até o fim. Aleluia. Isso é para os dias que você não sabe o que fazer. Isso é para aquelas questões que você não tem como resolver. Há coisas que você pode resolver e deve. Há coisas que você sabe o que fazer, faça. Mas haverá muitas coisas que você sabe que é o maligno, que você sabe que é o ataque demoníaco. E você vai fazer o quê? Você vai descansar, você vai entregar nas mãos do Senhor. Ah, pastor, o meu marido é o grande problema e eu não consigo avançar, meu casamento está ruim, meus filhos, minha família, o ministério não prospera. Então, neste momento, você vai escrever lá no papel tudo que você quer que esse marido seja. Tudo que você quer que esse marido seja liberto. E você vai segurar esse papel diante do Senhor e vai orar em outras línguas. Ou vai dizer: Senhor, eu coloco nas tuas mãos a vida deste homem. Eu sei que o Senhor há de mudar. Eu sei que o Senhor há de transformar. Eu sei que o Senhor há de fazer. Porém, nesse dia que você orou pela manhã, por exemplo, este marido vai ser como aquele vento, aprontando todas, falando que é embora, falando de acabar com tudo, falando de morte, falando de iras. Mas aí vai chegar o outro dia, você vai pegar o seu papel e vai falar: ô Pai Santo, mais uma vez eu venho colocar este homem na sua presença. E você vai fazer isso uma semana, um mês, por anos, e você vai cada dia mais intensificar em orar por ele, entregá-lo nas mãos do Senhor. Mas com relação a ele mesmo, você não vai mais brigar, você não vai mais discutir, você não vai mais trocar farpas. Você percebe? Senão o vento está soprando, o vento quer derrubar tudo, e você, como Jesus, está dormindo para o vento, mas você está descansando no Senhor. E onde é o seu descanso? Quando você faz a sua oração, e vai chegar um momento que você vai se levantar e vai falar: é vento, emudece, mar, acalma-te, e tudo virará uma grande bonança. Pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser um filho, pode ser uma filha, pode ser uma empresa, pode ser o seu trabalho, pode ser o que for. Deus vai te dar condições de prosperar e de avançar em todas as áreas da sua vida. Amém? Eu quero orar para que você venha ter esse espírito de guerreiro, de guerreira, para a glória do Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te louvo e eu declaro que o Senhor venha ser totalmente nosso refúgio. Assim como o Senhor disse a Abraão: não temas, eu sou o teu escudo. Eu oro para que este irmão, que esta irmã não temas, porque o Senhor lhes é como escudo. Um escudo poderoso, do qual o inimigo não ultrapassa, do qual o inimigo não investe contra. Eu oro para que no nome de Jesus, esses teus filhos, essas tuas filhas, avance, prospere e rompam em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, te guarde, fique na paz,
Seja grande diante do Senhor e grande em acreditar no Senhor. Aleluia. Até amanhã e que o Senhor te abençoe muito nesse dia.